Bom, agora vamos à apresentação da ferramenta que é a proposta do trabalho, a inteligência artificial normativa, a IA normativa. É uma ferramenta essencial a serviço da engenharia. Vamos ver do que se trata. É a normativa, a inteligência artificial normativa, a norma na sua mão. Bom, introdução. O que é a IA normativa? É uma ferramenta baseada em inteligência artificial projetada para fornecer acesso e aplicação em normas técnicas e regulamentações de forma eficiente e confiável. A IA normativa utiliza tecnologias de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para analisar consultas dos usuários e fornecer respostas utilizando exclusivamente a base de dados de normas técnicas. Isso é importante. O que faz dela extremamente confiável. Essa ferramenta é útil para profissionais e empresas que precisam estar em conformidade com normas técnicas em suas atividades, como engenheiros, arquitetos, técnicos, gestores de qualidade, entre outros. Que foi colocado aqui a missão, visão e os valores para poder facilitar o entendimento do que se trata a IA normativa. Então, a missão, que é importante, é facilitar o acesso à aplicação das normas técnicas e regulamentações, fornecendo uma plataforma intuitiva e confiável, baseada em inteligência artificial, que atenda às necessidades de empresas de engenharia, engenheiros autônomos, instituições de ensino técnico, contribuindo assim para a segurança, qualidade e conformidade dos projetos e atividades profissionais. A visão ser principal referência global em soluções tecnológicas para acesso e aplicação em normas técnicas. Valores, excelência, inovação, confiança, que é extremamente importante para essa ferramenta, porque, como a gente viu, ela é uma ferramenta que pretende lidar com normas técnicas. Então, para lidar com normas técnicas, ela precisa ser confiável, porque se você faz uma norma técnica, né, se você vê uma norma técnica errada devido ao uso dessa IA, devido a ela não funcionar da forma correta, perde a confiabilidade e o produto com certeza não vai ter utilidade, não vai ter mercado, não vai ter compra e vai ficar estagnado. Vai ser um produto que vai ser abandonado, certamente porque ele não tem a confiança, que é um dos fatores mais importantes nesse tipo de serviço técnico, que precisa estar em conformidade com a norma técnica. Utilização. Bom, então aqui a gente tem um ciclo básico de utilização. Aqui a gente tem, pode-se dizer, a peça central, que é o smartphone. Poderia também ser um desktop, um notebook, mas aqui está um smartphone. Vamos lá. O usuário, ele entra, né, dá a entrada, está aqui a entrada porque é a informação que vai entrar no software. Mas nada mais é do que o usuário enviando uma mensagem dentro desse software, da IA normativa, com a seguinte pergunta: qual o tipo de calçado adequado para eletricistas? Então, o software vai comunicar diretamente com o banco de dados específico da IA para garantir a confiabilidade. O banco de dados precisa ser específico da IA. Não pode ser um banco de dados geral, onde ele pode ter acesso a outras informações, sites, etc., que podem dar informações imprecisas. A informação precisa ter uma precisão, né, e uma confiabilidade para que seja utilizado como uma ferramenta em âmbito técnico, que é o intuito do software. Então, a entrada vai comunicar com o banco de dados e o banco de dados vai retornar, o próprio software vai retornar com a informação para cá e vai dar a saída, que nada mais é do que a resposta, assim como a gente vê em diversos modelos que tem de chats de inteligência artificial. Porém, esses sites atuais de inteligência artificial, sites, software, né, aplicativos, entre outras milhões que tem, milhares que tem de softwares e aplicativos de inteligência artificial, eles não têm uma confiabilidade para garantir um serviço que seja uma ferramenta técnica, porque eles não estão autorizados.
a lhe dar informações que sejam feitas em forma de citação, por exemplo, porque ele não pode citar, por exemplo, uma NR, uma ABNT, NBR 5410, não podem fazer citação diretamente à norma, não podem fazer citação diretamente de livro, de nada, ele não pode fazer citação diretamente de nada. Então, tudo que ele pega é produzido, né, proceduralmente a partir de uma probabilidade de ter aquela letra ali uma após a outra, né, um sistema probabilístico. E ele é proibido de fazer citação. Ele não pode, tanto é que se você perguntar, se você for utilizar uma IA dessa, você vai verificar que ele não pode fazer uma citação. E até por isso ele não é confiável, porque você não sabe de onde veio aquela fonte, não sabe de que norma técnica ele veio. Ele pode até te citar aquela norma técnica, mas não tem uma confiabilidade que aquilo ali realmente veio da norma técnica, que não foi extraído de nenhum site aberto que tem na internet, que veio justamente de uma norma. Então, devido a não ter confiabilidade, não pode ser utilizado no âmbito técnico. Não é uma ferramenta adequada para o uso no âmbito técnico, enquanto a IA normativa é justamente o oposto. Ela tem uma confiabilidade para ser utilizada no âmbito técnico. Então, o usuário vai entrar com a pergunta, vai ter a troca com o banco de dados, o banco de dados precisa ser fechado, né? E a IA tem que fazer comunicação somente com ele para poder extrair os dados de normas técnicas. E a IA normativa, ela pode e fará citações das normas que ela tirou a informação, inclusive lhe dando número, item e até mesmo, né, um print, pode-se dizer assim, da onde ela tirou aquilo da norma, de forma que facilita o seu serviço, né, é um facilitador, mas não é um substituto, não vai substituir o engenheiro, não vai substituir o técnico, ela vai facilitar o serviço do técnico e do engenheiro, em campo principalmente. Aqui a gente tem uma outra entrada, que seria também a entrada via imagem. Aqui o usuário pergunta novamente: esse calçado é apropriado para profissionais da elétrica? Envia aqui a imagem do calçado que ele está querendo saber se é apropriado ou não para profissionais da elétrica. Isso ocorre muito em áreas industriais, construção civil, por exemplo, um técnico de segurança, um engenheiro de segurança do trabalho, passou de um profissional de elétrica com uma bota. Ele precisa saber se aquela bota é adequada àquele profissional da elétrica, até mesmo um engenheiro eletricista. Precisa saber se é adequada. Então, uma foto, uma pergunta, software, comunicação, saída. E a normativa, resposta. Segundo a norma ABNT, NBR 16603/2017, a marcação no calçado indica que ele é apropriado para o uso de profissionais da área elétrica, calçado de proteção classe 1, isolamento até 500 volts seco. Veja, dá aqui o item 9, marcação. E aqui um print, né, da norma, da onde ele tirou tais informações. E aqui a gente pode ver que tem o símbolo presente ali no calçado de segurança, na botina, e as demais informações, né? Tamanho, marca de identificação do fabricante, designação do modelo pelo fabricante, etc. Configurações são necessárias para poder melhorar o funcionamento do software. Por exemplo, selecionar o país de interesse para acessar normas vigentes naquele país. A gente sabe que as normas não são vigentes, né, todas elas, em todos os países. Não é assim que funciona. No Brasil, por exemplo, tem a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e as NBRs têm vigência aqui no Brasil.
Então, se você está no Brasil, você seleciona o Brasil e vai aparecer todas as normas que são vigentes aqui, NBR, GSC, né, ISO e outras normas técnicas. Escolher o setor do empreendimento, como construção civil, estaleiro, refinaria, plataforma, navio, entre outros. Também para poder uma espécie de filtro, né, para que seja melhor, as respostas sejam mais específicas, tenham maior precisão nas respostas. O aprendizado de máquina, né, o machine learning, que seria a adaptação que a inteligência artificial tem ao longo do tempo, conforme os usuários vão utilizando. Que, por exemplo, a inteligência aprende com perguntas e respostas, ajustando-se com o feedback humano e interações, melhorando seu desempenho através do machine learning. Por exemplo, deu uma resposta, como aquela anterior, e a IA pode perguntar para o usuário se aquela resposta foi adequada, se atendeu às necessidades dele, ele pode responder que com sim ou com não, e com isso ela vai se adequando a cada dia, né? Funcionamento. Bom, para o funcionamento do usuário, basicamente é a instalação do aplicativo, deve ser instalado em smartphones ou desktops, notebooks, etc. Qualquer aparelho eletrônico que possua acesso a esse aplicativo desenvolvido, a esse software, funciona perfeitamente. E a comunicação com a rede, que para o funcionamento do aplicativo é requerido o acesso à rede, a comunicação com a rede, para ele fazer a troca e o envio de dados para ele acessar o banco de dados. E o banco de dados, como já falei anteriormente, deve ser isolado e restrito para garantir que não haja comunicação ou troca de dados por servidores externos, criptografado, tudo correto para garantir a confiabilidade. Como eu falei, esse é um produto, uma ferramenta técnica. Então ela precisa, acima de tudo, da confiabilidade. Porque se ela não tiver confiabilidade, respostas precisas que sejam realmente baseadas e em citações de normas técnicas, não adianta qualquer outra coisa, porque não vai funcionar como é pretendido. Citação de normas, a IA cita normas, como foi explicado, programada para citar normas técnicas, procurando por palavras-chave relevantes em resposta à consulta dos usuários, sem realizar interpretações próprias. Ou seja, ela não vai gerar nada baseado em probabilidade de outra forma. Ela vai somente citar as normas e o que está escrito nas normas, porque precisa ter a confiabilidade técnica.